Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a este quarto dia de webinars desta semana que está a ser bastante produtiva, em que estamos a falar sobre a nova PAC e em que em cada dia tivemos a oportunidade de ter bastantes convidados diferentes que nos deram perspectivas diferentes sobre diversos subtópicos relacionados com a PAC. Já tivemos a oportunidade de falar sobre as zonas rurais, sobre a agricultura familiar, sobre a gestão florestal, sobre a questão da importância da renovação geracional na agricultura. Ontem acabámos por falar muito sobre essas questões que são problemas relevantes e fraturantes da agricultura nacional e europeia, e é nesse sentido que todos os dias temos abordado essas questões nesta semana de webinars. Deixem-me só esperar que entrem mais pessoas, perguntar a quem está a assistir se me consegue ouvir bem ou não. Esta semana, que é então uma semana dedicada a falar sobre a nova PAC, este é um ciclo de eventos que está a ser feito em parceria com o projeto Greenlight Plus. Quem está a acompanhar esta semana já teve a oportunidade de conhecer muitas das iniciativas deste projeto. Algumas das atividades que foram feitas já foram partilhadas e hoje teremos a oportunidade de falar sobre outras iniciativas relevantes. Nós, ao longo destes dias, desta semana, que termina este ciclo de webinars amanhã, nós temos a oportunidade de discutir os 10 objetivos da nova PAC. Sabemos que a nova PAC, a Política Agrícola Comum, tem um peso muito importante no desenvolvimento da agricultura e não só europeia e, por consequência, nacional também. E ao longo destes webinars nós temos discutido muito também as questões das perspectivas futuras do setor agrícola, das zonas rurais, para que situação é que nós caminhamos. Tal como eu disse, esta iniciativa é, no fundo, apoiada pelo projeto Greenlight Plus, que é um projeto cofinanciado pela União Europeia. É importante também, antes de começarmos a falar sobre estes temas e sobre o conhecimento e a inovação, que é o tema central de hoje, e a sua relação com a nova PAC, é importante nós deixarmos aqui bem claro que os pontos de vista e as opiniões expressas neste webinar são dos autores e não refletem necessariamente a posição da União Europeia, nem a União Europeia, nem a autoridade que concede a subvenção podem ser tidos como responsáveis por estas opiniões. E antes de vos apresentar a agenda deste quarto webinar, eu gostava de me apresentar de forma muito resumida. Provavelmente alguns de vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu chamo Rosa Moreira, sou a fundadora e gestora de conteúdos da plataforma A Cientista Agrícola, que eu criei em 2018 com a finalidade de falar sobre agricultura com uma linguagem simples, no fundo arranjar uma forma de ter aqui uma plataforma que pudesse agregar conhecimentos de agricultura, que pudesse ajudar os agricultores no seu dia-a-dia agrícola, que agregasse informação e que, sobretudo, aproximasse toda a sociedade do setor agrícola, que sabemos que muitas vezes esta sociedade ainda não reconhece a importância do setor agrícola. Foi nesse sentido que foi criada a Cientista Agrícola e todo o conteúdo que tenho criado desde há 5 anos atrás. Esta questão central da PAC, eu já tenho tido a oportunidade de falar ao longo destes 5 anos, mas de forma mais proeminente agora neste último ano. Este ciclo de webinar já repetimos no ano passado, também com o apoio deste projeto. E porquê? Porque a Política Agrícola Comum, também conhecida como PAC, ela foi, porque ela já existe há muito tempo, ela foi criada em 1962, ela foi e vai continuar a ser um instrumento fundamental para a integração e a consolidação do modelo económico e social da União Europeia. E eu sinto que grande parte da população agrícola
têm muitas dúvidas acerca deste tema. Digam-me, por exemplo, aí nos comentários se têm muitas dúvidas acerca da PAC, se percebem para que é que ela existe, quais são os benefícios, como é que nós podemos usufruir dela. Digam-me aí nos comentários. Então, foi por haver estas dúvidas muito relativas à PAC, a questão de muitas pessoas acharem que a PAC é demasiado burocrática, que é uma linguagem muito dificultada, que impede que os agricultores percebam, que decidimos então, Cientista Agrícola, em parceria então com o Greenlight Plus, fazer este ciclo de webinars com o principal objetivo de partilhar informação acerca deste assunto, tal como eu disse que já fizemos na edição anterior do projeto. Também digam-me aí nos comentários se alguém que está aí a assistir se já viu esta iniciativa no ano passado. Ao longo destes 5 dias, então, nós estamos a falar sobre a PAC, em transmissão em simultâneo, tanto no Facebook como no canal do YouTube da Cientista Agrícola, e neste quarto webinar, neste quarto dia da semana, que termina então este ciclo de webinars amanhã, nós teremos o gosto então de estar à conversa com alguns convidados especiais que nos irão então falar sobre a PAC, a nova PAC e o conhecimento e a inovação que são fundamentais para o setor agrícola avançar. Portanto, como primeira convidada, eu terei o gosto de estar à conversa com a engenheira Maria do Carmo Martins para discutir o objetivo 10 da nova PAC e de seguida teremos também, a seguir à intervenção da engenheira Carmo, teremos também o engenheiro Firmino da AJAP e também a especialista Dina Oliveira para nos falar dos workshops de Design Thinking. Mas começando então pela engenheira Carmo Martins, que vou adicionar aqui ao ecrã. Muito obrigada, engenheira Carmo, por estar aqui presente neste webinar e por ter aceito o nosso convite. E, no fundo, este webinar é então para discutirmos sobre o futuro do setor agrícola e das zonas rurais. E, antes de começar a questionar a engenheira Carmo sobre este tema, eu gostava também de pedir a quem está a assistir que coloque as suas questões ou comentários sobre este tema do futuro do setor agrícola no chat, que depois também partilharei e, se houver tempo disponível, também daremos palco aos vossos comentários e questões. Engenheira Carmo, eu gostava então de começar esta pequena conversa para lhe pedir para apresentar-se a si e falar um pouco também sobre a COTN, que é a organização que representa. Antes de mais, muito boa tarde e muito obrigada pelo desafio que me foi lançado. Também é um gosto estar aqui, poder também partilhar aqui um bocadinho também o nosso ponto de vista sobre a questão da inovação, que é aquilo que mais nos diz respeito a nós enquanto centro operativo. E pegando então na primeira questão, portanto, o meu nome é Maria do Carmo Martins, sou engenheira agrónoma e atualmente sou a secretária-geral do Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional, Centro de Competências para a Fileira Hortofrutícola. Muito bem, o que é o COTN? Bem, o COTN é aquilo que se chama, ao fim e ao cabo, uma associação de segundo nível, portanto somos uma associação que congregamos dentro do nosso universo as escolas, os centros de investigação, portanto, que ao fim e ao cabo fazem o conhecimento e que produzem o conhecimento, e do outro lado temos as organizações de produtores, as empresas, ao fim e ao cabo fazemos aqui um bocadinho a junção dos vários stakeholders que são importantes para o aumento do nível de conhecimentos na fileira hortofrutícola. Portanto, esse é o nosso posicionamento. O COTN tem 20 anos, portanto foi criado em 21, portanto em 2021 fizemos os 20 anos, portanto estamos agora a caminho dos 23, e portanto quando fomos criados foi um bocadinho para colmatar uma necessidade que estava identificada, que era ao fim e ao cabo a existência de uma entidade que conseguisse pegar precisamente no conhecimento que é produzido nas universidades e o levasse à produção de uma forma direta, de forma a poder apoiar ao fim e ao cabo a incorporação desse conhecimento dentro do setor produtivo. E portanto, ao fim e ao cabo, isto foi uma iniciativa privada, portanto foram as organizações de produtores, foram os privados que identificaram esta necessidade e na altura colocaram precisamente esta necessidade junto da Secretaria de Estado da Agricultura na altura.
portanto, criou-se então o Centro Operativo. Quando faço um bocadinho à nossa gênese e à forma como fomos criados, as grandes iniciativas que produzimos ao fim e ao cabo, e no início, e que ao fim e ao cabo marcam também um bocadinho o nosso histórico e a nossa maneira de ser, são muito atividades relacionadas precisamente com a transferência de conhecimento. Portanto, desde os colóquios e as formações, as capacitações, os seminários, portanto, ao fim e ao cabo fazemos aqui um conjunto de iniciativas que trazem precisamente esse conhecimento. Numa forma mais aplicada, temos aquilo que chamamos os dias de campo e os balanços da campanha, que são, ao fim e ao cabo, iniciativas de campo, onde vamos os produtores precisamente a ver os resultados da investigação que se faz, e, portanto, criamos aqui esta oportunidade de debate e de discussão em que os produtores questionam e ao fim e ao cabo, e põem também, e ajudam também, de alguma forma, a orientar muitas vezes a investigação, porque nós sabemos que a investigação muitas vezes tem a sua agenda, que não se colide muitas vezes com as necessidades da produção, e, portanto, às vezes também é necessário, e esse também é um papel do centro, de levar à investigação e quais são as reais necessidades do setor. E isso, ao fim e ao cabo, orientar aquilo que é a agenda de inovação, que é, ao fim e ao cabo, também uma das grandes funções que o Cotn tem enquanto centro de competências, que é produzir precisamente a agenda de inovação, neste caso para a fileira hortofrutícola, e, ao fim e ao cabo, ficar aqui as linhas mestras daquilo que é ou que devem ser as linhas de investigação. Os balanços da campanha são também iniciativas muito interessantes, fazemos no final de cada campanha produtiva, seja das pomoides, das pornoides, dos frutos secos, dos citrinos, dos hortoindustriais, da batata, onde nós juntamos os produtores, portanto, os dirigentes das organizações produtores, os investigadores, os técnicos, identificamos ou fazemos um balanço daquilo que foi a campanha produtiva, e isso é muito importante para nós porque nos ajuda precisamente a posicionar os problemas ou os desafios que devemos trabalhar precisamente no futuro. Portanto, ao fim e ao cabo, o Cotn é isto, portanto, é uma entidade de transferência de conhecimento que tenta juntar estas duas esferas do conhecimento e da produção, que falam de forma diferente, que têm tempos diferentes e às vezes têm também prioridades diferentes, e tentar conjugá-las. Acreditamos que fazemos o melhor que podemos, ao fim destes 20 anos o balanço que fazemos é bastante positivo, mas os desafios, e sei que iremos falar um bocadinho de desafios à frente, são tantos que achamos que o nosso trabalho nunca está concluído, né? Portanto, ou seja, todos os anos e todas as campanhas aparecem novos desafios que é necessário resolver, e, portanto, o nosso trabalho é sempre contínuo, não é? Nesse aspecto. Portanto, ao fim e ao cabo, isto é um bocadinho o nosso posicionamento. Gostava só de acrescentar que nos últimos anos desta parte, desde 2018, mais ou menos esta parte, temos também intensificado muito a nossa intervenção ao nível dos projetos de inovação. Portanto, temos dinamizado parcerias em que juntamos precisamente a produção e as universidades em projetos conjuntos, porque acreditamos que se a produção estiver envolvida nos projetos de inovação, conseguimos ultrapassar um dos grandes desafios que temos e que a PAC e que este objetivo da PAC nos propõe, que é precisamente o aumento de conhecimento e, ao fim e ao cabo, a digitalização do setor, portanto, a utilização de novas tecnologias como forma de ultrapassar os desafios, e, portanto, acreditamos que se a produção estiver envolvida nestes projetos, é muito mais fácil esta transferência de conhecimento e é muito mais fácil incorporar mais rapidamente este conhecimento. E, portanto, como estava a dizer, desde 2018 a esta parte, temos tido uma atividade muito constante, quer nos grupos operacionais, que ao fim e ao cabo foi a medida de inovação dentro do Programa de Desenvolvimento Rural passado, este que está agora a terminar, quer agora já nos PRRs, nos planos de recuperação e resiliência dentro das iniciativas emblemáticas da Agenda da Terra Futura, e iremos continuar com toda a certeza também dentro dos novos grupos operacionais que sabemos que também estarão contemplados dentro da medida do conhecimento dentro desta nova PAC. Portanto, ao fim e ao cabo, isto é um bocadinho o desenho geral daquilo que é o Cotn e daquilo que nós fazemos. Muito bem, foi bastante interessante. Eu, por acaso, já venho seguindo o trabalho do Cotn, mas é sempre bom falar sobre as iniciativas e sobre a missão de um trabalho tão nobre, que é o que a organização que representa faz. E agora, dando início, então, digamos assim, à nossa discussão sobre este tema central e sobre o objetivo 10, o último objetivo da nova PAC, eu gostava de lhe questionar, e falando mais concretamente sobre o futuro do setor agrícola, que para muitos ainda é uma incógnita, e há muitas pessoas que têm muitas dúvidas relativamente a
para onde a agricultura caminha, para onde é que as zonas rurais caminham, qual será o futuro da agricultura do amanhã. Eu gostava de lhe questionar como é que vê o futuro das zonas rurais e da agricultura, numa primeira fase na Europa, na União Europeia e mais concretamente no caso de Portugal, até porque cada país que pertence à União Europeia tem particularidades diferentes, portanto eu gostava Exatamente. de saber a sua opinião sobre este futuro, qual será o futuro? Este futuro. O futuro da agricultura na Europa é como disse muito bem, bastante incerto, não é? Nós temos percebido que toda a política agrícola tem levado ou tem orientado para que a produção agrícola na Europa seja cada vez mais sustentável, mas também que tenha cada vez, como é que eu ia dizer, eu não digo menos importância, porque ela tem importância e é reconhecida a sua importância, caso contrário não existiria a política agrícola comum, mas o que nos parece é que todas as exigências que são colocadas ao nível da produção agrícola na Europa levam a que a Europa perca de uma forma significativa a competitividade relativamente a outras zonas produtoras. E numa altura em que nós estamos, por exemplo, de inflação e com este aumento constante dos custos de produção, o que acontece é que, portanto, esta perda de competitividade vai tornar-se mais efetiva e vai fazer com que provavelmente, e acho que a pandemia também vai mostrar um bocadinho isso, o quanto a Europa está dependente de outras partes do mundo para se alimentar. E nós acreditamos que esta política, que nós ao fim e ao cabo subscrevemos, no sentido em que achamos que é possível produzir cada vez de forma mais sustentável, acreditamos nisso e acho que o setor produtivo tem respondido de uma forma exemplar a este enorme desafio de produzir cada vez de forma mais sustentável. Os produtores estão sensíveis para isso, têm procurado estar envolvidos, e falo na primeira pessoa, em projetos de inovação onde possam ver como é que podem adaptar os seus modos de produção de forma mais sustentável, o uso eficiente cada vez mais dos recursos, e portanto os produtores têm respondido porque percebem perfeitamente este caminho e que é um caminho que já não vai voltar para trás e também de alguma forma a Europa sendo líder nesta situação, consideramos que é realmente um facto, mas se nós levarmos esta situação a um extremo, o que vai acontecer é que realmente a competitividade da agricultura europeia fica realmente um pouco, ameaçada. Ao fim e ao cabo nós temos que as regiões da Europa terão que continuar a produzir, mas dentro de um referencial cada vez mais apertado, com restrições muito mais elevadas que não se verificam noutras partes do mundo, e com isto eu dou-me a ideia que há, sem dúvida nenhuma, quer a gente queira, quer não, vai levar a uma perda da importância da produção agrícola, porque ela própria vai perder competitividade relativamente a outras partes. Pronto, eu normalmente sou otimista por natureza e não gosto nada de ter discursos pessimistas, mas realmente numa fase em que estamos e face toda esta conjuntura que está em cima da mesa, eu acho que há realmente aqui um desafio muito, muito grande, que é como é que nós vamos conseguir manter a competitividade da agricultura europeia relativamente a outras regiões do mundo quando temos realmente ferramentas diferentes e temos normativos diferentes. E não seria tão grave se a Europa utilizasse os mesmos níveis de exigência para os produtos que entram na Europa. Mas o que nós vemos é que esse nível de exigência não se faz, porque não existe nenhuma parte do mundo que produza da forma tão mais, eficiente de um lado, exigente do outro, que a Europa, e portanto ao fim e ao cabo nós, para podermos ter aqui produtos, provavelmente essas exigências não serão do mesmo nível para quem produz. Numa perspectiva. Noutra perspectiva, acreditamos que um dos grandes, e acho que a Europa também percebe isso, e daí este objetivo 10, acreditamos que a tecnologia é sem dúvida a ferramenta que nos pode de alguma forma não fazer perder tanta competitividade face a estas exigências, ou seja, o uso da tecnologia, a incorporação de novas tecnologias é aquilo que nos vai permitir aumentar a eficiência e de alguma forma continuar a manter alguma competitividade na produção, sem dúvida nenhuma. Outra que nós não podemos fugir e provavelmente iremos voltar a abordar é a questão que nós sabemos das alterações climáticas e o impacto que isso está a ter. Portanto, eu vejo que as zonas rurais da Europa
e tal como nós temos assistido, esta questão dos fenómenos extremos vão ser cada vez maiores e nós temos percebido também o impacto que isso tem ao nível da perda de produção, quer seja fruto destes fenómenos, quer seja das novas pragas e doenças que se vão instalando fruto também destas alterações climáticas, e portanto há aqui toda uma conjuntura muito difícil de gerir, portanto eu estou muito expectante do que é que vai ser realmente o futuro. Acredito que realmente aqui a tecnologia vai dar realmente uma ajuda fundamental, mas continua a ser uma grande incerteza. E se isto é ao nível da Europa, onde estamos a falar eventualmente de países com maior dimensão, onde a economia de escala funciona de melhor forma e onde, precisamente por causa desta economia de escala, é mais fácil a incorporação das novas tecnologias, quando olhamos para Portugal temos um setor agrícola mais fragmentado. Portanto, temos realmente algumas organizações de produtores e nós continuamos a defender que a organização de produtores é a forma mais eficiente que nós temos precisamente de incorporar conhecimento, de fazer com que o uso destas tecnologias possam chegar aos agricultores, porque um agricultor sozinho, individual, vai ter muita dificuldade em fazer a adoção destas tecnologias. Primeiro, por causa do custo delas, não é? O custo inicial, claro que a gente sabe que se dilui depois ao longo do tempo, mas o custo inicial é muito grande e, portanto, isso faz com que seja difícil e, portanto, sozinho vai ser complicado. Portanto, daí nós defendemos, mesmo a agricultura familiar, que é possível criar as estruturas de organização, como houve a questão das organizações multiproduto, que foi uma iniciativa ainda dentro deste quadro comunitário que está a finalizar, e nós achamos que a organização da produção é fundamental para que o produtor tenha apoio técnico, e com isso também possa, de alguma forma, rentabilizar a introdução das novas tecnologias, dessa forma. E, portanto, eu acho que só por via, precisamente, de uma maior profissionalização e de uma maior organização é que nós estaremos em condições de poder fazer face a estes desafios, quer a estas obrigações da Europa, estes normativos da Europa ao nível da produção sustentável e das metas do Farm to Fork, e outras que provavelmente virão e que derivarão e que irão continuar a existir, e portanto só dessa forma é que conseguirem fazer face realmente a esses desafios. Portanto, eu acho que a produção da Europa, o futuro, depende muito precisamente daquilo que possa ser precisamente as políticas. Temos que continuar a exigir que a política agrícola comum acompanhe estas exigências que faz ao nível da produção, ou seja, que não nos esqueçamos que a agricultura é um setor económico como outro qualquer, que os produtores têm que ter o seu rendimento, que o rendimento dos produtores agrícolas relativamente aos outros setores é 40% inferior, portanto o que significa que tem que continuar a haver uma preocupação da política agrícola comum de acompanhar precisamente esta situação e se queremos continuar a produzir agricultura na Europa, e essa é precisamente a questão que se tem que colocar, é se a Europa quer continuar a ter produção agrícola, então a política agrícola comum tem que se alinhar cada vez mais para ajudar os agricultores nesta perda de competitividade que estão a ter e nestes enormes desafios que se estão a enfrentar e que irão enfrentar e que se irão enfrentar no futuro. Da questão dos desafios, e enumerou aí alguns dos principais desafios que a agricultura enfrenta e certamente enfrentará nos próximos tempos, e dado que o tema central deste webinar é o conhecimento, a inovação, e certamente concorda comigo que é uma das principais motores do avanço da agricultura e da competitividade de um país em termos agrícolas, eu gostava de lhe perguntar que avanços é que considera que sejam esperados se nós pensarmos em curto, médio prazo, a 5 anos. Como é que será esses avanços da agricultura neste espaço de tempo? Muito objetivamente, eu considero que nestes próximos 5 anos os avanços terão que ser sempre, sem dúvida nenhuma, na introdução de novas tecnologias para o uso eficiente dos recursos. Eu acho que a água, já se tem feito muita coisa ao nível do uso eficiente da água, mas eu acho que é necessário continuar a fazer, é necessário olhar para este recurso e perceber de que forma é que nós poderemos não só continuar a usá-lo de forma mais eficiente, mas outras origens de água nós podemos encontrar, e o setor agrícola aqui
e falando aqui das perenes, das culturas perenes, tem aqui margem para que o uso, por exemplo, das águas residuais possa vir a ser tratadas, evidentemente, possam vir a ser uma realidade. Nas hortícolas e nas anuais acho que o processo não será, se calhar, tão rápido, mas nas perenes há essa possibilidade. Nós tivemos a oportunidade de estar em Israel o ano passado, precisamente a ver em campo como é que os israelitas conseguiram tirar o problema da água, ou a água da equação do conflito naquela zona, atualmente tendo o único rio e o mar da Galileia. Portanto, basicamente eles não têm mais fontes de água absolutamente nenhuma, e o que acontece é que eles conseguiram ser autossuficientes em água, portanto, através precisamente desta utilização das águas residuais. E nós vimos coisas como abacates no deserto, portanto, eles têm toda uma canalização, de quilómetros de canalização subterrânea que levam a água realmente a áreas que eram impossíveis pôr a produzir. Portanto, e nós não precisamos chegar a esse extremo, porque felizmente temos mais recursos hídricos do que Israel, mas a verdade é que se calhar temos que começar a ver até que ponto é que realmente esta questão da utilização de águas residuais em perenes, portanto em culturas perenes, não poderá ser uma realidade, embora depois tenhamos que tratar e trabalhar muito bem um outro desafio, que é a comunicação, não é? Não sei até que ponto é que o consumidor depois não pode reagir ao facto de saber que as fruteiras são regadas bem, mas isso depois teremos que trabalhar esta parte da comunicação, porque é perfeitamente seguro e é perfeitamente inócuo, mas depois há realmente que ter cuidado precisamente depois na comunicação. Neste sentido, nos próximos 5 anos, continuo a achar que a questão da agricultura de precisão, na utilização de sondas, na utilização das imagens de satélite, na utilização da inteligência artificial, acho que há aqui um potencial enorme para que nós possamos, daqui a 5 anos, ter já uma adoção destas tecnologias em algumas regiões, e aqui eu mais uma vez falo das regiões onde a organização de produtores está é mais forte, e estamos a falar, por exemplo, de Ribatejo Oeste, no Alentejo, porque tem áreas maiores, evidentemente, onde eu acho que no espaço de 5 anos vamos ter uma realidade diferente. Portanto, vamos ter aqui realmente esta tecnologia a funcionar e a dar-nos aqui ganhos de eficiência. Claro que há um desafio enorme para que isto tudo possa funcionar, não é? Que é ter rede, não é? Ter internet nestas zonas, porque isto é tudo muito bonito, mas se nós depois não tivermos, e isso está contemplado no PEPAC, ou seja, num dos objetivos do PEPAC nacional está realmente a cobertura de rede, portanto, nas zonas rurais, porque é fundamental que isso seja assegurado para que nós possamos realmente que estas tecnologias possam estar instaladas. Portanto, eu acho que daqui a 5 anos vamos ter uma agricultura diferente, vamos ter uma agricultura mais tecnológica, embora eu acho que para que isso possa acontecer, temos que continuar a trabalhar na organização e a trabalhar na profissionalização, porque eu tenho muito receio que os pequenos agricultores possam ficar fora, ou possam ser chutados para fora, ou terem mais dificuldades em em adotarem estas novas tecnologias se estiverem sozinhos, mais uma vez. Portanto, eu acho que a organização é quase base, ou seja, é quase uma obrigação base para que isto possa acontecer, do meu ponto de vista. Nós estivemos envolvidos na elaboração da Estratégia Nacional para a Fileira Hortofrutícola, o COTM, juntamente com a Portugal Fresh e com a Federação das Organizações de Produtores, e aí identificámos os desafios, também as oportunidades. Claro que eu tenho estado só a falar nos desafios, quase uma perspectiva negativa, mas temos outra, e que eu acho que daqui a 5 anos teremos que ter isso em cima da mesa, que é a questão também de alguma alteração do nosso quadro cultural, das culturas que nós temos em cima da mesa, não é? E portanto, mas voltando aqui atrás e terminando o raciocínio, nós nessa estratégia identificámos precisamente os desafios, as oportunidades, e pusemos como base do pilar, deste pilar, a questão da organização de produtores, porque achamos que é fundamental. Só ainda voltando aqui à questão de como é que será a nossa agricultura, os avanços que são esperados em termos tecnológicos, mas também acho que há necessidade, e eu acho que já estamos um bocadinho a correr atrás do tempo, que é, face aos cenários de alteração climática que estão em cima da mesa, e vou-vos só dar um exemplo aqui da região oeste, e nos cenários menos penalizadores, a região oeste vai perder 200 horas de frio até 2070, no cenário mais gravoso isto encurta para 2050. O que é que significa? Significa que culturas como a pera-rocha ou a maçã, ou mesmo outras mais exigentes em horas de frio, provavelmente
terão muitas dificuldades ou das duas uma, ou trabalhamos o melhoramento genético para que isso possa acontecer, mas lá está, já estamos a correr atrás do tempo, porque isto 2050 ou 2070 é já ali, não é? Ou então temos que começar a pensar noutro quadro de culturas, e aqui também há oportunidades de novas culturas, se calhar mais interessantes, eventualmente, mas lá está, eu acho que é preciso começar a pensar e a começar a pensar no quadro todo, e portanto acho que é fundamental, mais uma vez dizer que para produzir de forma competitiva só com água, e voltar aqui só à questão da água, que é fundamental, portanto, ou seja, a agricultura para ser competitiva e mais face a estes cenários que estamos em cima da mesa, não é impossível pensar que se vai conseguir fazer agricultura sem água, portanto, eu acho que isto é fundamental e tem mesmo que pensar e que levar precisamente os decisores políticos, juntamente com a produção, e mais uma vez a produção tem estado sempre, eu acho, de portas abertas para falar e para conversar. Eu acho que é necessário realmente haver esta vontade de trabalhar conjuntamente e começar a pensar num plano estratégico a médio e a longo prazo. Se calhar a curto prazo mais esta questão das tecnologias, a longo prazo se calhar mais esta questão eventualmente da alteração ou da adaptação cultural às diferentes regiões do território face aos cenários de alteração climática que estão em cima da mesa. E para terminar, eu gostava-lhe de questionar, e dado que representa a Cotton, e dado que o tema de hoje é falar sobre conhecimento e inovação, que projetos é que tem a Cotton que incentivam esta vertente da inovação, do desenvolvimento do setor agrícola, que sabemos que são condições essenciais para que o setor agrícola continue a prosperar? Muito bem, sim, nós temos estado envolvidos e tivemos envolvidos já em cerca de 18 grupos operacionais que terminaram a maior parte deles em dezembro do ano passado, temos agora a terminar só 3, e onde já abordámos muitas destas questões. Abordámos, por exemplo, a questão do uso eficiente dos recursos, tivemos vários projetos onde avaliámos, por exemplo, a cobertura de pomares, até que ponto a questão da cobertura de pomares face precisamente aos fenómenos extremos, que impacto é que tem, já numa perspectiva de adaptação. Por exemplo, a questão do uso eficiente da água, tivemos um projeto também muito interessante onde fizemos divulgação das boas práticas para o uso eficiente da água, numa perspectiva de pôr agricultores a falar para agricultores que já têm maior nível tecnológico, a partilhar os resultados que têm da utilização dessa tecnologia, por exemplo, utilizando a questão das sondas de monitorização, que ao fim e ao cabo já pode não ser algo inovador, mas temos que pensar que ainda é uma pouca parte dos produtores que fazem uso desta tecnologia, não é? Portanto, é necessário continuar a trabalhar nesse sentido. Trabalhámos, por exemplo, em projetos com armadilhas inteligentes, armadilhas que, através da inteligência artificial, podem fazer a identificação precoce de pragas e doenças, e com isto nós podemos ter um posicionamento muito mais atempado das soluções, e porque sabemos que as soluções que vamos tendo atualmente são cada vez mais de caráter preventivo e não curativo, e, portanto, é importante o posicionamento da utilização destas soluções. Tivemos outros projetos onde tivemos a utilização e o ensaio de métodos alternativos ao controle de pragas e doenças, quer através, por exemplo, de armadilhas para a Drosophila Suzuki, quer através, por exemplo, da utilização de atrativos, também diferenciados para cada uma das situações. Temos agora um projeto que queremos apresentar amanhã também os resultados, juntamente com o laboratório colaborativo, com o Smart Farm Collab, onde precisamente também tivemos uma componente muito importante de modelação, por exemplo, de criação de modelos de previsão de pragas e de doenças também, alguns deles já, mas que tivemos a validar, que já existem, mas tivemos a validar, outros que estamos a desenvolver de raiz, precisamente para as novas pragas e doenças que vão aparecendo, a necessidade de termos esses modelos que nos permitam também prever o aparecimento dessas pragas, que são eventualmente novas no nosso território. Também a utilização, por exemplo, de imagens. Tivemos outro projeto muito interessante nas peronoides, nas cerejas, onde fizemos, por exemplo, a identificação através de imagem, de termos uma quantificação da produção, através da imagem captada por drone, conseguimos perceber a carga que as árvores têm, e com isto fazer uma previsão, fazer uma monda de precisão, tirando o número de frutos necessários para equilibrar a carga nas árvores, e com isto ter uma produção mais equilibrada, e com isto também aumentando a eficiência dos recursos, evidentemente. Por exemplo, um outro onde tivemos o desenvolvimento de um robô, onde identifica as infestantes e faz a aplicação localizada apenas do herbicida na zona onde é necessário, ou seja, trabalhando nesta perspectiva da agricultura de precisão, que não é mais do que usar só o que é necessário
e quando é necessário, não é? Portanto, muito nesse sentido. Numa outra lógica, também mais da sustentabilidade, tivemos também projetos na área dos hortoindustriais, onde avaliámos as diferentes práticas culturais e o impacto que essas diferentes práticas têm em, por exemplo, na microfauna do solo, e com isto encontrar bioindicadores que permitam aos agricultores avaliar precisamente as práticas, saber até que ponto aquela prática aumentou, por exemplo, o número de trópodes ou fez, portanto, aumentar determinados micro-organismos no solo que permitem que esse solo seja mais saudável, e com isso nos ajuda também numa coisa tão importante que é captar o dióxido de carbono e ajudar-nos na mitigação às alterações climáticas. Portanto, isto foi só uma série de projetos, mas há realmente este trabalho todo que tem que ser feito, e eu só reafirmo que todos estes projetos têm a produção envolvida, só para mostrar e demonstrar o quanto os produtores estão empenhados eles próprios em terem novas soluções para serem mais sustentáveis na sua produção. Portanto, é importante realmente reafirmar isto, porque muitas vezes há aquela ideia de que o agricultor só quer é produzir e não se importa com nada disto. Não, porque o agricultor é o primeiro interessado em manter a sua produção, e ele sabe que só consegue manter a sua produção se cuidar do seu solo, se cuidar precisamente do ambiente, não é? Que o rodeia. Portanto, há aqui realmente todo um trabalho em que os produtores estão verdadeiramente envolvidos, e que, por isso mesmo, eu estou otimista relativamente àquilo que disse anteriormente. Quando a produção está envolvida, ela incorpora mais rapidamente estes conhecimentos e conseguimos dar este salto tecnológico que precisamos dar para atingir as metas que nos são impostas. Para terminar, eu não resisto a partilhar consigo um dos comentários de uma pessoa que está a assistir. No avanço tecnológico, na palavra avanço tecnológico que falou, é o comentário do Gonçalo Borrega, que diz: a tecnologia aplicada às microproduções familiares também pode vir a democratizar a implementação de algumas políticas e guidelines da PAC. Devíamos simplificar a adoção de novas tecnologias. Pedi-lhe um pequeno comentário esta... Sem dúvida, eu concordo inteiramente, precisamente por causa daquilo que eu disse, que para a pequena agricultura às vezes pode ser difícil. Nós estivemos envolvidos, só para comentar aqui o que o colega estava a dizer, nós estivemos envolvidos também num grupo de trabalho que o Gabinete de Planeamento e Políticas criou relativamente à questão da promoção da digitalização no setor, à adoção das tecnologias, e uma das coisas que nós defendemos foi, em vez de haver apoios para a aquisição, que estes pequenos produtores pudessem, ao fim e ao cabo, pudessem aceder, peço desculpa. Parece-me que está com pouca rede, estamos a ouvi-la com algumas falhas, não sei. Porque entrou aqui uma chamada e eu tive que desligar, peço desculpa. E, portanto, defendíamos precisamente que, em vez de haver o apoio à aquisição da sonda ou à aquisição do que for, que o apoio devia de ser à prestação de serviços, porque assim sim, nós sabemos que os agricultores seriam mais sensíveis a esta prestação de serviços, porque eles próprios muitas vezes têm dificuldade, eles próprios depois em gerir o equipamento e em gerir, é necessário haver realmente este apoio técnico. E nós defendemos isso, esperemos que possa ser acolhido e que realmente essa situação possa vir a ser adotada, porque acreditamos que isso vai facilitar precisamente isto que o colega disse. Engenheira Carmen, muito obrigada pela sua participação neste webinar. Acredito e tenho certeza que quem está a assistir que gostou muito das suas intervenções e fez uma visão clara do que poderá ser o futuro da agricultura, das características atuais do setor agrícola, tanto nacional como europeu. Portanto, em meu nome e em nome da Greenlight Plus, agradecemos muito a sua intervenção. Certamente que quem está a assistir que concorda que foi uma intervenção muito interessante. Eu é que agradeço a oportunidade e também demonstro a minha inteira disponibilidade. Os meus contactos estão disponíveis no site do Cotton, portanto, alguma questão, alguma às vezes também ideias ou o que for, estou perfeitamente disponível também para continuar a colaborar e também para receber esses inputs que são sempre importantes para nos ajudar também a orientar a nossa atividade. Portanto, eu é que agradeço também o desafio e pronto, e muito obrigada. Obrigada. Vamos então agora à segunda parte deste webinar, em que contaremos então com a participação do engenheiro Firmino Cordeiro, em representação da AJAP. Já contamos com a sua participação ontem para falarmos do jovem empresário rural e hoje
contamos novamente com a sua presença para falar então do projeto Laboratório Vivo Agricultura 4.0, então que desde já eu convido então todos os participantes a deixar perguntas no chat para o engenheiro Firmino sobre o projeto e que poderão então ser respondidas durante a apresentação. Engenheiro Firmino, muito obrigada pela sua presença mais uma vez no dia de hoje, para falarmos de um projeto também bastante interessante que vai muito de encontro ao tema do webinar de hoje, que é então a questão da inovação, desenvolvimento e o quão é importante para o setor agrícola. E eu gostava, então, eu já tive a oportunidade de conhecer de perto este projeto, Nova Ibeja, mas gostava, e achei-o realmente muito interessante, gostava de lhe pedir então para falar um pouco sobre este laboratório e falarmos um pouco também dos resultados deste projeto. Bom, muito obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. De facto, não é por falta de iniciativas das entidades e das organizações que as coisas às vezes não avançam ao ritmo que todos nós gostaríamos, portanto, porque este vosso trabalho com alguma compilação e com algum desafio a algumas entidades para virem aqui apresentar alguns dos seus projetos é prova disso, de que as organizações estão ativas no terreno, estão vivas, conhecem particularmente bem os problemas, fazem o seu melhor para defender os seus agricultores e acima de tudo, para zelar por esta atividade e por esta atividade económica que é crucial ao país, às pessoas, porque é da alimentação que se fala e é de preservação dos territórios que também se fala. Portanto, parabéns à iniciativa e parabéns a todos aqueles que se têm esforçado para lançar estudos e algumas investigações não muito aprofundadas. Isto é tudo feito em curto espaço de tempo, mas não deixam de ser contributos interessantes para quem, olha, até para quem nos governa e para quem tem de estar atento àquilo que a iniciativa privada e as organizações da sociedade civil, neste caso agrícolas, vão fazendo. Depois este projeto, nós tentamos compilar neste projeto algumas falhas, algumas reflexões. Depois de um estudo inicial, foi feito um diagnóstico com várias entrevistas a jovens agricultores e a jovens empresários rurais, portanto, onde falamos nessa figura. Ela já está instituída em Portugal desde janeiro de 2019, como ontem dissemos, e agora convém inventariar se eles efetivamente já existem, se existem atividades no terreno, no nosso território, digamos assim, que se podem, promovidas por jovens, que podem ser identificadas como jovens empresários rurais, ao abrigo daquilo que foi definido do que é um jovem empresário rural. Efetivamente já existem, claro que com poucos apoios quando se lançaram nestes desafios, e no fundo aquilo que se pretende é que os novos promotores, digamos assim, os novos interessados em promover projetos desta natureza, que tenham aqui alguma diferenciação positiva quando pensam em fazer os seus projetos. Portanto, mas mesmo assim já conseguimos identificar vários. Aliás, uma das formas de divulgar este laboratório vivo foi também utilizar um programa de televisão com 13 edições, e nesse projeto e nesse programa de televisão envolvemos vários jovens agricultores e também bastante jovens empresários rurais que lançaram vários desafios ao país e têm projetos interessantes e com bastante sucesso. Portanto, no fundo, esse inquérito levou-nos a compilar os resultados e levou-nos a chegar à conclusão, algumas conclusões que, apesar de tudo, ainda há algumas falhas de informação, ainda há alguma falta de conhecimento, ainda há alguma formação mais qualificada, mais virada para a competitividade, mais virada para planos de negócios, mais virada para os mercados, mais virada até para o desenvolvimento rural, que estão em falha, ou que as pessoas ainda não têm plena noção das reais dificuldades. Claro, os beneficiários têm plena noção, mas é preciso compilar isto, é preciso organizar isto num plano, é preciso organizar isto num documento. Portanto, o que nós depois fizemos, em função daquilo que foi detectado, foi no fundo passar isso à parte mais académica, digamos assim, e compilar estas fragilidades em módulos, em áreas de formação, que levasse uma maior competitividade das pessoas que queiram aderir
a esta plataforma. O Laboratório Vivo, no fundo, é uma plataforma ativa e dinâmica que fica alojada no site da AJAP, ou fica alojada na AJAP e à disposição a quem pretenda aderir. Basta inscrever-se para ter acesso a estes módulos, para ter acesso a estes esclarecimentos e para ter acesso a estas evidências e o trabalho que foi feito. Está lá tudo. Quem acompanhou e quem se inscreveu e quem teve acesso à plataforma percebeu-se das dúvidas que ali são tiradas e dos esclarecimentos que são prestados. Portanto, a iniciativa foi interessante, visou estas duas figuras e visou sensibilizar a nossa população rural, mas acima de tudo urbana, ou pelo menos urbana em contexto ainda rural, e mesmo passamos com o autocarro por algumas cidades já mais no nosso país consideradas mais litoral, portanto mais urbanas, digamos assim, e sensibilizar para esta realidade, para sensibilizar para a importância da agricultura, a importância dos territórios rurais e a importância de dinamizar os territórios rurais, não só com a atividade agrícola, com atividades complementares, com atividades que faz sentido promovermos dinâmicas empresariais alicerçadas ou projetadas por jovens com formações diversas, por jovens com ambição, por jovens sonhadores que depois transformam os sonhos em projetos de inovação e depois vão mesmo para o empreendedorismo e conseguem constituir empresas numa sequência de evolução disto. Portanto, para constituir uma empresa também o que temos à disposição na plataforma ajuda, facilita, portanto, descreve os principais passos, as principais dificuldades em relação a estas matérias, portanto, é sempre uma disponibilidade muito grande. Para além disso, a AJAP tem também um corpo técnico que apoia os jovens agricultores e vamos, em função deste projeto, prepará-lo ainda mais a nível da elaboração das candidaturas, de projetos, de acompanhamento, de tutoragem. Aliás, pode estar na gênese, no seguimento de projetos, está praticamente a acabar, portanto, já acabou. Portanto, quer dizer que nós queremos mantê-lo vivo e dinâmico e queremos, até a partir dele, criar uma academia real, mas com uma componente virtual muito grande para podermos assistir a jovens agricultores jovens agricultores e jovens empresários rurais em qualquer ponto do país, onde é que possamos incluir tutores. Acho que isto é uma novidade interessante, a existência de tutores a cada projeto que apareça, ou seja, um projeto na área do leite, nós temos de arranjar um bom produtor de leite que seja um exemplo, um projeto na área dos kiwis igual, um projeto na área de vinho igual, dependendo das regiões, um tutor por cada região bem identificada, devido às castas, devido às condições climatológicas, do clima e do solo. Portanto, queremos avançar a partir deste projeto que foi um bom trabalho que nós fizemos e queremos dar-lhe continuidade. Depois, esta área materializou-se na tal plataforma, como disse, online, de informação e qualificação, onde os jovens agrícolas, jovens empresários têm acesso a conteúdos sempre atualizados e relevantes para a sua atividade, promovendo a qualificação e facilitando escolhas estratégicas em função das suas ideias. Portanto, há também uma aplicação móvel para os jovens que tenham acesso rápido a toda a informação que está subjacente a esta plataforma. E depois, lá está aí a divulgação que nós fazemos. Isto foi feito nas regiões Norte, Centro e no Alentejo, foi onde é que nós intervimos a nível dos inquéritos, a nível do estudo, e foi também onde é que incidimos a nossa divulgação, estando ela disponível a toda a sociedade, através dos programas de televisão, como disse, através da própria plataforma, através de quem queira aderir. Mas tivemos de ir a esses territórios, às escolas superiores agrárias, a outras escolas de profissionais de agricultura, e quando estivemos nas feiras, nomeadamente na Feira de Braga, também na Obibeja, e ainda também passamos por Santarém, na Feira Nacional de Agricultura, foi de facto interessante assistir a que os jovens, e não só jovens, acudiram facilmente, não só pela exibição, pela visibilidade que o autocarro tinha,
mas acima de tudo perceberam que havia conteúdo e que havia matéria para permanecerem ali algum tempo e tentarem perceber o que estava em cima da mesa. Portanto, aliás, estas sessões, nós por cada paragem de autocarro havia sessões onde é que combinávamos e desafiávamos várias empresas, portanto, que já estão no terreno, associadas às novas tecnologias da digitalização e novas tecnologias de desenvolvimento, não só dos drones, mas também técnicas de irrigação, também técnicas de controle dos solos, novas metodologias de controle das pragas e das doenças, ou seja, nós conseguimos juntar à nossa volta nas diferentes paragens, em cada uma fazíamos um pequeno seminário. Eu dou-vos algum exemplo, alguns Innovos Clusters também, a Vera Cruz esteve lá, a Agrosustentável, a Magos Irrigation Systems, o Val da Rosa também explicou como é que surgiu uma inovação das uvas sem grainha e de algumas variedades interessantes. O Smart Farm Collab também passou por lá, e Novtec Agro também passou, ou seja, tivemos várias empresas que mostraram aquilo que estão a fazer nestas áreas e que acabou por ser bastante interessante, porque aí os jovens puderam assistir na prática como algumas empresas já operam no terreno, quem são os seus clientes e como é que estas novas tecnologias que têm um preço ainda com alguma expressão podem chegar, no fundo, a todos os agricultores. Aliás, a intervenção anterior explicou um pouco isso, ou seja, temos de nos apoiar nas organizações de produtores, sejam cooperativas, sejam as OPs, sejam até os agrupamentos de produtores, para que elas criem estas dinâmicas e que possam atender um grupo coletivo de agricultores e a manchas mais ou menos homogéneas de território para estes custos ficarem mais diluídos. Portanto, estão aí os contactos, digamos assim, do Laboratório Vivo, como se pode aceder nesta apresentação que se pode visualizar. E, no fundo, é mais uma iniciativa voltadas para as novas tecnologias e, acima de tudo, para colmatar uma falha que é crucial, que é o envelhecimento da nossa atividade agrícola, portanto, a necessidade de instalar mais jovens agricultores. A plataforma Laboratório Vivo 4.0 é virado para os jovens agricultores, e a necessidade de criarmos mais dinâmicas nos territórios rurais. É por isso que aparece a figura do jovem empresário rural associada a este Laboratório Vivo da Agricultura 4.0. Portanto, tentamos compilar as duas figuras e trabalhamos as duas figuras em simultâneo e fomos encontrar mecanismos que já existem e aqueles que podem ser, e também demos algumas pistas daqueles que podem ser melhorados, aperfeiçoados, por forma a que haja mais interesse em que os jovens possam aceder a apoios, a financiamentos, por forma a poderem instalar-se, usando as novas tecnologias, dando a conhecer as empresas que já estão no terreno e que possam efetivamente perceber que Portugal hoje dá cartas em termos agrícolas, em termos tecnológicos, em termos digitais. Estamos ao nível das melhores tecnologias que se fazem por esse mundo fora. A dimensão não é a maior, obviamente, somos o país que tem as suas limitações em termos territoriais, mas a nível de tecnologia estamos devidamente apetrechados, temos equipado. Aliás, todas estas tecnologias não são novidade para os nossos alunos das escolas superiores agrárias. Há que realçar também que o próprio ensino se tem adaptado a estas necessidades dos nossos dias. O nosso ensino académico superior nas áreas da agricultura, o que quer dizer que estamos em sintonia e estas participações de várias entidades em vários projetos, como a Carmo falava, são prova disso. Ou seja, nós conseguimos juntar agricultores, conseguimos juntar universidades, conseguimos juntar o INEAV, o Estado, portanto, os organismos do Ministério da Agricultura, em projetos de estudo e análise que visam olharmos ao futuro, adaptarmos novas variedades, cobrirmos novas adaptações a estas realidades. Não só as alterações climatéricas são importantes, mas também a produtividade, as resistências a doenças, as resistências a pragas, a utilização de produtos mais orgânicos. Portanto, nós hoje estamos numa fase em que todos os estudos são poucos para melhorar
aquilo que deve ser melhorado para assegurar a qualidade dos alimentos à nossa população. E isso é importante nos dias de hoje, são condições de evolução da nossa agricultura perante as grandes linhas, digamos assim, de orientação da União Europeia a assegurar a qualidade alimentar, o Farm to Fork, a proximidade, digamos assim, do prado ao prato, as cadeias curtas, a agricultura biológica e a agricultura de competitividade, assenta em lógicas mais integradas na utilização dos fatores de produção e cada vez mais utilizadores da agricultura de precisão, com toda esta tecnologia que está associada aos estudos que se desenvolveram neste laboratório vivo e que estão à disposição de quem os queira visualizar e tentar perceber, e se houver alguma dúvida nessa análise, depois podem contactar, obviamente, a organização, que lá terá alguém que possa ajudar e que possa responder e tirar alguma dúvida. E para já, fico disponível para alguma questão que possa surgir ou algum comentário que também tenha surgido. O engenheiro Firmino falou aí da questão das organizações e nesse sentido eu também gostava de lhe ler um comentário de uma pessoa que está aqui a assistir e depois pedi-lhe para fazer um comentário também a essa afirmação dessa pessoa. Gonçalo Vala diz o seguinte: a agricultura está a atravessar uma grande fase de mudança e de adaptação. Produzir com qualidade, apesar de todos os desafios que o setor tem encontrado. Tem que se proteger as organizações de produtores já existentes e criar condições para que surjam muitas mais. A produção tem que se organizar e agrupar, só juntos conseguiremos escoar os nossos produtos a preços mais justos. Só assim conseguiremos inovar e apostar nas novas tecnologias da nossa agricultura. Gostava que fizesse um comentário a esta afirmação e de que forma é que, por exemplo, a AJAP pretende ir de encontro àquilo que o Gonçalo, que está a assistir ao nosso webinar, diz que é fundamental. O Gonçalo tem toda a razão naquilo que está a dizer, obviamente. Esta frase ou esta boa reflexão que ele aqui introduz é seguramente partilhada por 99,9% dos agricultores em Portugal, ou seja, nós temos bem presente a noção de que organizados somos mais fortes, de que organizados conseguimos juntar produções, conseguimos homogeneizar lotes de produção, conseguimos ter um padrão de qualidade, conseguimos ter um padrão de sustentabilidade associado ao modo como obtemos esse produto. Portanto, defina-se em grupo qual é a estratégia, qual é a possibilidade nesse território de fazer o produto A, B ou C desta forma, em produção integrada, em Global Gap e também como nós vamos predestinar esse produto ou essa produção. Se já temos um cliente que exige estas ou aquelas características, seja ele nacional, uma cadeia de distribuição que esteja interessado em comprar, seja até um negócio de exportação lá fora. Portanto, nós temos hoje, acima de tudo, olhar bem as necessidades com os nossos clientes, aquilo que os clientes pedem, quais são as novas alterações em termos de hábitos alimentares, também existem, e nós temos de ser muito sensíveis, nós temos de produzir aquilo que os consumidores efetivamente querem e quais são as novas tendências, portanto, e nós temos de estar preparados para isso. Agora, organizados temos mais facilidade, porque em culturas como, hortícolas, em culturas como os novos pequenos frutos, em culturas em que é possível ajustarmos e adaptarmos, é fácil fazer algumas alterações. E depois temos de valorizar os produtos tradicionais pela sua qualidade, pela sua autenticidade, pelas marcas, pelas suas marcas, digo eu, pelas variedades autóctones, como o olival tradicional, as raças galegas, as raças, cobrançosas, boreal transmontana, ou seja, há um conjunto de variedades que nós temos de valorizar o produto obtido e só assim, atrás desse produto tem de estar uma marca, tem de estar uma história, e se nós não conseguirmos que esse produto seja vendido no mercado nacional, porque também as capacidades, muitas vezes, de uma grande mancha da nossa população não consegue comprar esses produtos de alta qualidade, nós aí temos de estar organizados e mais organizados para ir colocar lá fora. Também se tivermos pequenas quantidades para vender,
temos mais dificuldades, portanto, ou seja, 1 ou 2 carregamentos escoa, digamos assim, a produção. Portanto, a organização é fundamental e depois até organização a nível local ou regional, mas depois haver ainda outras que possam agrupar essas produções, porque muitas das vezes estes pequenos agrupamentos de produtores multiprodutos que se podem vir a constituir, alguns já estarão a constituir-se, também eles próprios podem ter um problema de escala ou dimensão, mas se juntarem 2 ou 3 agrupamentos desta natureza numa determinada região, podem ir conjuntamente a um grande mercado, a uma grande, um potencial mercado que, apesar daquilo ser um nicho de negócio, mas junto de muitos clientes que procuram esse nicho, já faz sentido estarmos mais agrupados ainda. Uma das críticas que se fazem é, em muitas regiões do país temos poucas organizações de produtores e em outras regiões temos que existem organizações de produtores a mais. Há críticas em relação ao funcionamento de algumas, mas nós temos de uniformizar estes conceitos porque eles estão perfeitamente uniformizados. Às vezes há alguma dificuldade em que novos agricultores possam entrar nestas organizações de produtores. Portanto, há toda uma panóplia que nós temos agora de ir dirimindo estes aspectos por forma a facilitar, por aqui é o que é o caminho. E se olharmos para organizações mais tradicionais, por exemplo, como cooperativas, elas podem-se também transformar neste tipo de organizações de produtores e devem fazê-lo para preencher os requisitos, digamos assim, que as organizações de produtores contemplam. Aliás, é uma das propostas que acho que é importante pensar-se nela, de certa forma, o que se pode simplificar ainda na constituição de organizações de produtores para que elas sejam mais acessíveis a vários produtores, porque nós somos muito bons em burocracia e acho que também devemos aligeirar alguns destes passos por forma a que haja mais facilidade a que os agricultores possam aderir. Portanto, este é o caminho, não tenhamos dúvida nenhuma, mas se pudermos facilitar ainda mais este caminho e pudermos depois das mais pequenas se juntarem a outras, não a nível local, mas depois a outras para irem à comercialização, mais fortes ainda podemos ser, mais capacidade temos de negociar com as grandes empresas de distribuição, por forma a que o preço seja importante. É importante para nós o preço do produto, o preço de venda, digamos assim, dos produtores. Uma coisa é o preço quando chega à prateleira do hipermercado, outra coisa é o preço à saída da exploração. E depois outra coisa é aquilo que se perde ao longo desse trajeto, desde que sai da exploração até que chega à prateleira. Há muita quantidade de produto, depende do tipo de produto, que se perde porque danificou, porque demorou imenso tempo a chegar, porque houve algumas modificações, e esse espaço de tempo também tem de ser encurtado o mais possível, existirem cada vez menos intermediários, por forma a que, se o produtor produz 5 toneladas, é para que retirem alguns quilos no ato de venda, mas que não retirem metade, por exemplo, porque já não estava em ótimas condições e veja o prejuízo que ele não teve. Portanto, há aqui algumas coisas que nós temos de ter essa capacidade de negociar, e essa capacidade só nos é dada se nós também tivermos alguma quantidade a ser comercializada, mantendo a qualidade de toda essa quantidade, e aí já temos mais algum poder. Isso faz-se através, obviamente, dessas organizações. E parabéns ao comentário, porque é pertinente, obviamente. Engenheiro Firmino, muito obrigada mais uma vez pela sua intervenção neste webinar. Já ontem fez uma boa reflexão sobre o tema e hoje complementou as suas opiniões e ajudou-nos a caracterizar um pouco mais a agricultura e o que nos espera. Portanto, em meu nome e em nome da Greenlight Plus, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e também convido todas as pessoas que estão a assistir, se quiserem saber mais sobre o trabalho da AJAP, também têm o site, têm as redes sociais e os contactos que foram divulgados neste webinar, certamente que serão muito úteis para entrarem em contacto. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, foi um gosto e disponham. Obrigada. Agora, espero que estejam a gostar. Digam-me aí nos comentários se estão a gostar. Acho que está a ser bastante interessante falarmos desta perspectiva da agricultura, do futuro da agricultura, desta questão do conhecimento, do desenvolvimento, da inovação, da tecnologia, que estão bem patentes e que cada vez é mais importante
termos consciência que são uma ferramenta fundamental para continuar o setor agrícola a crescer e a se tornar próspero. E falando um pouco sobre tecnologia, inovação, passamos então à terceira parte deste webinar, onde chamo então à conversa a Dina Oliveira. Dina Oliveira, que foi convidada pelo projeto Greenlight Plus para a organização de workshops de Design Thinking, para dar resposta aos desafios da nova PAC a difundir esta metodologia. Antes de mais, obrigada, Dina, por estar presente neste webinar. Portanto, eu gostava de começar por lhe questionar se me podia esclarecer o conceito de Design Thinking, porque certamente que haverá pessoas que não sabem do que se trata ou já ouviram falar, mas têm algumas dúvidas, e acho que é uma boa oportunidade para começarmos por aí. Olá, Rosa, obrigada eu pelo convite e obrigada à Greenlight. Olha, vou precisar aqui da tua ajuda para pôr os meus slides. A Rosa não falha, a Rosa não falha. Olha, antes de mais, parabéns pela iniciativa. Eu fui espreitar os episódios anteriores. Agora, depois de uma Carmo e do engenheiro Firmino, vamos ver se mantemos a qualidade. Olha, muito rapidamente, eu trabalho na área de inovação há alguns anos, só muito rapidamente para perceber o que é que aparece, o que é isto do Design Thinking, como é que isto aparece na minha vida, mas há uns anos tive a oportunidade de ir para o Departamento de Inovação da SONAI, onde, basicamente, o que eu fazia todos os dias era recolher necessidades das diferentes equipas dos negócios, desenvolver a abordagem de ataque através das ferramentas e desta abordagem, que é o Design Thinking, e ajudar essas equipas a melhor servirem os seus clientes. Os clientes, neste caso, eu trabalhava muito na área alimentar, já aqui tinha um pezinho nesta área com os agricultores, tive a oportunidade de ter algumas participações em projetos que envolvia agricultores, e a minha são projetos muito queridos, porque eu venho de uma zona pequena onde ainda me lembro de andar a colher batatas e a semear milho. Por isso este projeto também, Greenlight, é um projeto que tenho muito em muita estima. Atualmente também tenho a oportunidade de aplicar estas ferramentas ao serviço público, na Porto Digital, sendo que desde esta participação isto entranhou-se em mim e vou sempre dando formação e consultoria na área, com entidades como a Inova, por quem tenho um grande carinho, porque me convida para estes projetos que são sempre giros e com grande impacto. Participar nestes projetos dá-nos a noção de realmente estarmos a criar mudança. Respondendo à tua pergunta, e como auxiliar, deixo aqui um bocadinho do que é isto do Design Thinking. Agora já não será tão novo, já se ouve falar há algum tempo do que é isto, especialmente ligado à área de inovação de produto. No entanto, isto é uma abordagem flexível que, na verdade, é aplicada a qualquer área que nós queiramos participar, no sentido de melhoria contínua ou de desenvolvimento de solução. É uma abordagem multidisciplinar. O que é que isto quer dizer? Independentemente da área de estudo, das experiências, todos podemos ser chamados a participar nestes processos. Quanto mais multidisciplinar for a equipa que nós conseguirmos angariar para a resolução de problemas, melhores serão os resultados. Também há uma coisa muito importante que me fez a mim, como pessoa que sou estudada na área de marketing, perceber que, através do Design Thinking, cumpre-se uma promessa de nos focarmos no que realmente é importante, que são as pessoas. Tudo começa com as pessoas, tudo começa por descobrirmos, compreendermos as necessidades das pessoas e depois dessa compreensão, sim, ok, definirmos é por aqui o caminho, qual é que é o desafio mais premente a resolver, e aí sim usarmos dos post-its e de todas as técnicas para desenvolvermos soluções para esses problemas. Muito rapidamente também te acrescento que, mais do que uma abordagem, um processo, também é um processo, é uma forma de pensar. Por isso é que estas metodologias começam a ganhar terreno, especialmente agora. É uma forma de pensarmos de forma mais colaborativa, mais empática e também mais criativa, porque afinal todos nós temos a capacidade de criar, todos os dias nós criamos e damos resposta a problemas cotidianos, só que nem damos atenção, não é? Então achamos que não somos assim tão criativos, mas se agora pararmos e refletirmos e vermos como abordamos os desafios que temos todos os dias, percebemos que somos mais criativos do que julgávamos.
Do ponto de vista de processo, e realmente só assim muito rapidamente e para não tomar muito tempo, para cumprir esta promessa do foco nas necessidades e na resolução das necessidades das pessoas que são envolvidas por determinados contextos, este processo desenrola-se em várias fases. Tudo começa, antes de mais, pela fase da empatia, que tem como objetivo descobrir e compreender as necessidades das pessoas. Sendo como, não é? Através de várias ferramentas, vamos perguntar às pessoas, vamos fazer entrevistas, vamos fazer imersão, vamos viver junto das pessoas, caso seja necessário, tendo em vista a tal compreensão das necessidades. Quando nós vamos perguntar por necessidades e oportunidades de melhoria, temos muitas oportunidades, que as pessoas respondem que existem realmente, e ainda bem, porque oportunidades de melhoria são, na verdade, oportunidades de nós inovarmos e criarmos novas soluções. No entanto, nesta fase, o que acontece normalmente é que ficamos com muita informação na mão e temos que decidir, priorizar por onde começar. E é por isso que vem uma fase de definição. Definição de quê? Do problema, do desafio a resolver mais à frente. Depois de bem definido este problema, que na verdade passa a ser o compromisso da equipa, passa-se por uma fase de solução. Tem uma tradução que vem do inglês, não é? Que não é muito feliz, mas na verdade é a geração de soluções. É a fase de gerarmos ideias, de irmos resgatar todas as nossas experiências. As ideias não nascem das árvores. Se não tivermos na equipa as experiências suficientes, vamos ver outras, vamos ao mercado ver outras práticas. Para quê? Para desenvolvermos a melhor solução possível à luz dos recursos tecnológicos que temos, não é? Normalmente a inovação está dependente ou força o desenvolvimento tecnológico. Depois aqui nesta fase, é uma fase muito divertida, muito colaborativa, sendo que aqui também vamos pôr muitas mãos na massa. Existe aqui a oportunidade de começar a materializar, e literalmente a materializar através de protótipos, estas soluções, tendo em vista recolher feedback junto das pessoas e posteriormente lançarmos para a fase de teste. Assim, de forma muito simples, acho que dá para entender. Na verdade, se formos a analisar, nós já pensamos assim, não é? Quando temos um desafio, vamos tentar compreender, ver o que é que existe, vamos definir, vamos gerar solução. Às vezes fugimos desta parte da prototipagem. E a verdade é que nós não precisamos de ser engenheiros nem designers para prototipar. Nós todos conseguimos maquetizar com materiais recicláveis que nós guardamos, às vezes caixas de cereais, cartolinas, cola, pequenas soluções que depois nos permitem ir junto das pessoas e dizer, olha, numa fase muito preliminar, é por aqui que nós estamos a pensar o caminho. O que é que te parece? E, efetivamente, a ideia deixa de ser algo abstrato para passar a ser algo mais físico, mais palpável. Por isso, assim, nesta explicação, percebe-se que realmente a abrangência deste processo é tão grande quanto aquilo que nós quisermos resolver e a vida das pessoas quisermos melhorar. Bastante interessante e útil, não é? Obrigar-nos, entre aspas, a sabermos pensar, não é? Que às vezes parece... Não é, é mesmo. É quase que dá estrutura, não é, Rosa? Pensar nós já pensamos, só que às vezes precisamos ali das guias para fazermos e trabalharmos em equipa, porque este tipo de metodologias as próprias ferramentas são pensadas para que toda a equipa colabore. E gostava que continuasse aqui a sua apresentação e a nossa conversa por fazermos uma abordagem ao projeto. No fundo, qual é a abordagem ao projeto e como é que decorreu a atividade? Olha, basicamente a Inova apresentou-me um desafio, não é? Eu quase que já sou uma adotada da Inova para este tipo de projetos. Sendo que eles tinham entre mãos este desafio. O objetivo do Greenlight é o quê? É promover, dar a conhecer os objetivos da política agrícola comum de forma dinâmica e impactante, de forma que ressoe e que as pessoas a entendam. E por isso também tem que ser dinâmico e leve. Foi por isso que entrou aqui a questão do design thinking. De alguma maneira, através desta metodologia, nós fomos junto das escolas, sendo que os públicos, neste caso, que me abrangeram a mim, foi os professores, os estudantes, os investigadores de várias áreas. Apesar do nosso primeiro foco ter sido as escolas agrícolas, neste caso foi a Patrícia que fez esta procura das escolas incessante para que nós pudéssemos realmente desenvolver estas atividades, o Design Thinking foi um meio para atingir um fim.
mas também por si acabou por ser um fim, porque para além de dar a conhecer, as pessoas perceberam que podem ser parte da solução. Pela sua forma, não é? E através, eu já vos vou explicar um bocadinho passo a passo, porque é mais fácil explicar-te. Eles puderam, desde a descoberta dos problemas associados a cada um dos objetivos, poder ir por aí fora em equipa, apresentar uma possível solução. E se me permites, é isso que eu então agora vou passar a mostrar. Rapidamente, só para termos uma noção de dimensão, neste momento, até à data, já se realizaram 3 workshops presenciais e um online. Já fomos desde Viseu a Famalicão e a semana passada a Vila Real para a OTAD. E a nível online foi destinado à Escola Agrária de Bragança, sendo que também tivemos pessoas... abrimos as inscrições ao público, tivemos outras pessoas e correu tão bem que em breve vamos replicar o formato com umas nuances, mas eu deixo isso para o fecho como surpresa. A brincar ou sem brincar, só nestes workshops, porque a Patrícia e a Inova tiveram outras participações sem serem os workshops, nós já conseguimos impactar mais ou menos 90 pessoas. Ora, e estas 90 pessoas, o que é que fizeram nestas 4 horas? Antes de mais, lá está, começaram por perceber o que era o objetivo que lhe foi alocado. A cada grupo foi alocado um objetivo, eles escolheram dentro dos 10 objetivos quais queriam trabalhar. Tudo começa naturalmente pelo entendimento do objetivo e perceber, ok, associado a este objetivo, quais parecem-nos ser as principais necessidades das pessoas que estão envolvidas neste objetivo. Sendo que, e por falar em pessoas, depois de fazermos esta reflexão, façamos para a definição de que se chama a persona. Basicamente, dentro daquelas pessoas sobre as quais eles refletiram, escolheram um grupo, o agricultor jovem, o agricultor mais idoso, o estudante, o cidadão comum, porque alguns desafios e objetivos são tão latos que nos impactam a todos. Eu diria que praticamente todos nos impactam a todos. Mas, como a forma de pensar para uns ou para outros é diferente, nesta fase há aqui uma necessidade de dizer assim, destes grupos todos, qual é que eu vou trabalhar? E desenvolver aquilo que se chama a persona, que é uma espécie de um BI, onde vou refletir sobre as características e também sobre as necessidades e a história de vida dessa persona associada ao objetivo que estão a analisar. Tendo isto entre mãos, tendo muito ciente das diferentes necessidades das diferentes pessoas e definido para quem dentro dessas pessoas vamos trabalhar, tivemos que definir o problema. E alguns problemas, eu só deixei aqui alguns, passaram por, lá está, há problemas tão latos como a questão da qualidade alimentar, que nos leva a problemas como vamos ajudar o Francisco neste caso era a persona, a ter um estilo de vida mais saudável através da alimentação. Curiosamente, e levantando um tema que já a Carmo e o engenheiro Firmino levantaram das sinergias dos grupos de apoio, vários grupos falaram desta questão da criação de sinergias, especialmente entre as universidades e os agricultores. As universidades têm dificuldade de entrar em contato com os agricultores e os profissionais também sentem que não existe aqui uma ligação. E muitos deles acreditam que é para a criação destas sinergias ou entre agricultores ou a academia, à prática, que passará a solução. E depois temos aqui algumas questões ligadas à redução de mão de obra, ao encarecimento das matérias-primas. Isto tudo, dependendo de cada um dos objetivos, definir um problema. É que cada um dos objetivos corta-se em muitos outros desafios. Deixo aqui só alguns exemplos para também do ponto de vista de compreensão como é que isto aconteceu. Pronto, definido para quem trabalhar e definido o problema, agora vamos resolver. E é aqui que vêm os brainstormings, lançamento de ideias usando os tais dos post-its coloridos à parede, onde aqui tudo é válido. O meu papel aqui é na promoção desta liberdade para pensar, porque às vezes nós temos aquele receio de cair no ridículo. Existem regras para a criatividade, uma delas é não julgar e não castrar. E as pessoas pensam sempre que é, não vou castrar o outro. A questão é que nós naturalmente castramos a nós e julgamos e achamos que aquilo que vamos dizer não faz muito sentido. Por isso é que, na verdade, através deste projeto também os participantes poderão desenvolver algumas soft skills, algumas competências ligadas a este
deixar fluir, trabalhar em equipe, e aqui foram muito importantes. Surgiram ideias muito interessantes, algumas ideias bastante execuíveis, sendo que depois existe uma fase em que as pessoas param e pensam nos projetos, naquela ideia como se fosse um projeto. E aqui surgiram projetos muito interessantes, nomeadamente criação de ligação à academia através de cooperativas, coisas, feiras e tirar partido das feiras que já existem. Estou-me a lembrar de um projeto muito interessante que falava sobre a poupança de recursos, que era criar uma forma de aproveitar as águas pluviais que normalmente não têm utilidade para fins da agricultura. Em pouco tempo, efetivamente, lá está, com alguma energia, porque realmente isto foi intenso para os participantes, acho que chegamos aqui a um bom porto, sendo que nunca perdemos o foco na PAC, não é? Na verdade, para além de conhecerem estes objetivos, perceberam que podem ser parte ativa na resolução. É bastante interessante. E agora, voltando aqui à questão, agora que já percebemos melhor o que é que foram estas atividades, estes workshops, o que é isto do Design Thinking, eu gostava de questioná-la sobre a relevância destas atividades e do Design Thinking para a PAC. Porque a questão aqui, até para quem está a assistir, é perceber qual é que é a relevância de organizar este tipo de atividades sobre a PAC e em que medida é que este tipo de atividades, workshops, contribuem para aproximar a sociedade do setor agrícola e disseminar a PAC. Isto porque a sociedade, embora que eu acho que felizmente já estamos a contrariar esta ideia de que há uma série de ideias pré-concebidas sobre a agricultura e a sociedade está um pouco afastada da agricultura, e com estas atividades trazemos a sociedade a dar mais valor à agricultura, mas de que forma é que este tipo de workshops e iniciativas incentivam a que as pessoas percebam que realmente o setor agrícola é importante, e também a disseminar a PAC, porque a PAC ainda é vista muito como um bicho de 7 cabeças, muita burocracia. De que forma é que pode ajudar? É verdade, e pegando também já nas tuas palavras, realmente a agricultura, especialmente para estes públicos, e ainda em particular para os estudantes, pode não parecer muito sexy. E, na verdade, através desta abordagem que nós desenvolvemos, sem se aperceberem, acabaram por ter que raciocinar e estar a pensar e desenvolver para a PAC. Assim, muito rapidamente, antes de qualquer workshop, neste caso a Patrícia Vieira, fez uma pequena exposição de explicação do que é a PAC, do que é a Política Agrícola Comum, quais são os 10 objetivos, e efetivamente isto, do ponto de vista dos investigadores, deu-lhes uma noção mais clara e com uma linguagem mais próxima do que realmente é o tal bicho de 7 cabeças do que tu falas. Claro, naturalmente, trabalhando sobre os objetivos, estas pessoas conseguiram perceber, para além dos problemas associados a cada um dos objetivos, e que só resolvendo esses problemas é que nós conseguimos atingir esses objetivos, naturalmente perceberam que podem ser e devem ser parte da solução. Por isso, do ponto de vista de divulgação e de sensibilização, cheque. Acho que realmente, de uma forma muito impactante, que na verdade criou uma experiência. Estes workshops normalmente são muito dinâmicos, muito alegres. Daqui a bocadinho eu vou partilhar contigo algum feedback, ele vai ser muito positivo, porque na verdade a própria metodologia, as ferramentas, o trabalho em equipa, o conhecer pessoas, torna estas dinâmicas muito entusiasmantes. No entanto, sai-se sempre com aquele sentido de refleti, aprendi e levo na bagagem ferramentas para fazer outros pensar. Por isso, mais do que isso, acredito que, especialmente, os professores levam um conjunto de ferramentas, porque muitos dos professores são destas áreas, levam um conjunto de ferramentas que podem utilizar até nas suas aulas para pôr os seus alunos a pensar e a contribuir ativamente para estes objetivos. Do ponto de vista de alunos e profissionais, também ficam aqui com um conjunto de ferramentas, se mais tarde
pretenderem, alguns deles já estavam a pensar neste sentido, serem empreendedores nestas áreas. E a verdade é que estas ferramentas proporcionam todo este caminho da inovação e de refrescar, não é? Algo que não parece sexy, que na verdade tem muito caminho para a inovação e para o empreendedorismo, como eles acabaram por compreender. Não sei se respondi à tua questão. Respondeu. Eu gostava de... Isto é uma curiosidade, porque no fundo este tema, embora já seja agora mais falado e esta metodologia do Design Thinking já mais falada, gostava de perceber qual é que é o feedback dos participantes a uma iniciativa destas, porque provavelmente se calhar no início ficam assim um pouco para que é que isto vai adiantar. E depois qual é o feedback depois quando o workshop acaba e são adquiridas ali uma série de competências? É curioso porque tivemos aqui 2 resultados. Tivemos as pessoas realmente interessadas na PAC que ficaram céticas, como tu dizes, e bem, espera aí, mas eu estava à espera aqui de uma palestra extensiva sobre a PAC, o que é que vai acontecer? E houve outras pessoas de outras áreas que cativámos precisamente por isto ser sexy também, não é? Isto, começar-se a falar, e essas pessoas ficam, mas eu não percebo nada de agricultura. E, na verdade, como nós tivemos a preocupação de juntar professores, alunos, de alguma maneira criar a tal da multidisciplinaridade, uns ficaram a conhecer dos outros e, na verdade, essas preocupações diluíram-se. Olha, eu vou partilhar contigo, nós fazemos sempre no fim um pedido de feedback e realmente o feedback é muito positivo. Como eu te dizia, não é só pela minha prestação, porque realmente estas áreas são entusiasmantes e nós todos procuramos ferramentas, e especialmente os estudantes. Nós sabemos que o nosso ensino está a mudar, mas ainda continua a ser algo expositivo, mas está a mudar. Por isso, tudo o que seja mãos na massa, fazer acontecer, é sempre muito bem recebido. E realmente, o que eu me fui apercebendo foi que quem não tinha qualquer interesse na parte da PAC, gostou de participar no processo. E, acima de tudo, há aqui um dano colateral muito interessante, que é conhecer pessoas, colaborar, participar em equipa. E eu acho que o entusiasmo maior, e que depois se reverte no feedback positivo, tem a ver com esta, não é? Com esta interação. Conheci pessoas que não, da minha faculdade, conheci pessoas de outras áreas que não conhecia, conheceram pessoas da Inova, que também faz muito este esforço de dar, não é? De oferecer este tipo de iniciativas às faculdades. Na verdade, a Inova está a cumprir um dos problemas que foram sendo nomeados, que é a ligação, não é? Entre a faculdade e os profissionais. Por isso, naturalmente, o feedback acaba por ser divertido, porque todo o ambiente é descontraído, mas na verdade estão a produzir. Eu estou a falar de uma forma muito leve, mas não é a brincar. Todo o processo foi cumprido para chegarmos a soluções. Muito interessante. E agora, para terminar, e tenho a certeza que desse lado está a haver pessoas que estão curiosas e até com vontade de participar, gostava de perguntar quando é que, se existem datas para próximos workshops, que tipo de atividades estão previstas a acontecer num futuro próximo? Olha, então, precisamente amanhã, por volta das 9 horas, vamos estar em Mar de Canaveses. Vamos fazer o nosso último workshop presencial na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, sendo que, para todos os outros que aqui, também quem quiser ainda pode participar, que nós ainda conseguimos incluir. Quem estiver mais distante, nós resolvemos desenvolver um formato novo, formato assíncrono, que será lançado no dia 7 de julho e que abriram as inscrições hoje, basicamente num formato mais curto, não é? Não vai existir a interação, mas vão ter acesso ao que é isto do Design Thinking, um bocadinho mais em pormenor do que estivemos aqui a falar, vou falar das ferramentas que podem usar,
já falei tanto delas, ok, quais são essas ferramentas, e usando o caso dos outros workshops, vou mostrar como é que realmente podemos dar resposta a desafios, passo a passo, através destas metodologias. Sendo que a acompanhar, naturalmente, também temos a participação da Patrícia, que vai explicar em pormenor. A Patrícia serve e alimenta o ciclo do ponto de vista de inspiração e de clarificação, e também para que depois as pessoas percebam sobre cada tema estão a trabalhar. Muito interessante, e tenho a certeza que aguçamos aqui a curiosidade de quem se está a assistir e espero que resultem inscrições para o workshop do dia 7, pelo menos. Dina, muito obrigada pela sua participação aqui nesta última parte deste webinar. Foi muito interessante a forma como falou do Design Thinking e que transmitiu o que aconteceu nestes últimos tempos. E quem tiver interesse em saber mais sobre este tema, também a Dina partilhou agora no ecrã os seus contactos. Dina, mais uma vez, em nome pessoal do Light Plus, muito obrigada pela participação. Obrigada a todos e muito sucesso. Estamos então a chegar ao fim do 4º dia deste ciclo de webinars. Espero que estejam a gostar. Se estiverem a gostar, digam-me nos comentários. Eu gosto sempre de saber e tenho a certeza que a organização deste evento também ficaria contente de saber que o propósito pelo qual foi criado está a ser cumprido. Amanhã é o nosso último dia do evento, onde vamos falar sobre aspectos muito importantes. Já tivemos a oportunidade de falar sobre a agricultura familiar, a gestão florestal, a renovação geracional da agricultura. Hoje falamos de uma questão muito importante, que é o conhecimento, a inovação e o quão importantes são para continuar a desenvolver o setor agrícola. E amanhã este ciclo de webinars termina, será na mesma das 19 às 20h30, será então a palestra, o webinar final, e onde vamos falar sobre o futuro do setor e das zonas rurais. Teremos mais uma vez a participação da engenheira Maria do Carmo da Cotne e teremos também outros convidados para nos falar de outras atividades, nomeadamente os podcasts da Rádio Miúdos, e tenho certeza que vocês vão gostar de então abordarmos e falarmos sobre este futuro do setor, qual é o futuro que a agricultura terá, as zonas rurais, como é que elas conseguirão aproveitar esta nova PAC para se desenvolver. Portanto, espero que tenham gostado e vou então terminar este webinar partilhando mais uma vez o vídeo promocional do projeto Greenlight Plus, para que possam então conhecer melhor o Greenlight Plus, as atividades e saber um pouco mais sobre a PAC, visto que este vídeo é um pouco um vídeo de síntese de tudo o que a PAC representa e todas as atividades que têm vindo a ser feitas relacionadas então com a nova política agrícola comum, que começou então em 2023 e estender-se-á até 2027. Espero que tenham gostado e vou partilhar então o vídeo final do projeto e espero ver-vos amanhã no último dia do evento. Já conheces a Política Agrícola Comum? A agricultura é um dos maiores setores económicos da União Europeia, contando com 10 milhões de agricultores, responsáveis por 39% dos terrenos, que geram 40 milhões de postos de trabalho na cadeia agroalimentar. Com 60 anos de existência, a PAC é a política comum em aplicação há mais anos e visa apoiar a produção de alimentos seguros, com elevada qualidade e a preços acessíveis para os cidadãos. Procura ainda assegurar um nível de vida equitativo aos agricultores, preservar os recursos naturais e respeitar o ambiente. Trata-se de uma política dinâmica que tem vindo a adaptar-se ao longo do tempo. A nova PAC, aplicável entre 2023 e 2027, assenta em 10 objetivos vitais para uma agricultura mais segura, justa, sustentável, de qualidade e inovadora.
Informar, esclarecer e ilustrar o contributo da PAC é o principal objetivo do projeto Greenlight Plus, cofinanciado pela Comissão Europeia. Esta iniciativa segue uma abordagem holística, baseada na metáfora do ciclo produtivo: plantar, irrigar, crescer e colher. As atividades do projeto dirigem-se a diferentes públicos, incluindo crianças, jovens, professores, famílias, agricultores e outros atores das zonas rurais. Incluem ações de informação e disseminação e recursos que procuram reforçar a confiança na União Europeia e na PAC, combatendo percepções erradas e a desinformação sobre a agricultura e a política que a apoia. Segue-nos nas redes.